fundo imobiliário, o RPR11, vale a pena? Além da análise dos indicadores, uma das maneiras de conhecer e verificar se vale a pena investir em determinado fundo imobiliário é analisar o desempenho e o histórico dele. Então, vamos dar uma olhada nas informações desse fundo imobiliário. O RPR11 é um dos fundos da gestora Urca Capital e seus investimentos são focados em títulos de dívida imobiliária. E por esse motivo é considerado um fundo imobiliário do tipo papel. E esse fundo tem uma característica mais high yield, que são fundos mais arriscados devido ao risco de crédito das operações. As operações contidas dentro do RPR são corrigidas por 3 tipos de indexadores: o IPCA, o CDI e o IGPM. E agora vamos analisar algumas informações que constam no relatório gerencial do fundo e também os indicadores. E no final do vídeo eu vou te mostrar o meu investimento no RPR. Eu comecei a investir nesse fundo no final de 2021 e eu vou te mostrar quanto eu recebi de dividendos até hoje e qual a minha rentabilidade, se valeu a pena, se faz sentido para mim. Então fique comigo até o final desse vídeo. E analisando a carteira de ativos do RPR na parte dos CRIs, nós podemos observar que tem alguns ativos bem concentrados na carteira. E no cenário econômico atual, com os juros altos, há um risco grande de inadimplência, porque as taxas elas são altíssimas, como podemos observar. Então, o fundo imobiliário RPR11 é um fundo high yield, que possui um certo risco. Na alocação por segmento, o fundo está bem exposto em multipropriedade, 30% está alocado em multipropriedade, que é um setor bem arriscado, é outro ponto de atenção. E os indexadores é o IPCA, o IGPM e o CDI. E as taxas, elas são altíssimas. A taxa média de juros é IPCA mais 13,39% ao ano, IGPM mais 11,24% ao ano e CDI mais 10% ao ano. Então são taxas bem altas, é bem puxado. É um ponto de atenção ao investir em fundos imobiliários high yield, que possuem concentração em um determinado CRI e também taxas altas, porque há um grande risco de crédito nas operações, nesse cenário que estamos, de juros altos. Tem que analisar todo esse contexto, ver se os dividendos que o fundo está entregando realmente vale a pena correr esse risco, porque se algum CRI der calote, pode impactar de forma negativa os rendimentos do fundo. Então é uma possibilidade que tem que ser avaliada. E analisando alguns indicadores aqui no Status Invest, nós podemos observar que o valor atual da cota no mercado é R$ 84,12. O fundo teve uma performance negativa nos últimos 12 meses, desvalorizou 13%, como podemos observar aqui no gráfico. O preço da cota desvalorizou bastante nesses últimos 12 meses. E o valor patrimonial da cota do RPR é R$ 102,47 e atualmente o fundo está sendo negociado 18% mais barato do que realmente ele vale, 0,82 é o PVP desse fundo imobiliário. Por quê? Porque tem um risco envolvido nas operações desse fundo. Então o mercado já precifica esse risco. Então por esse motivo ele está sendo negociado mais barato do que realmente ele vale. E também porque os dividendos do fundo está caindo nos últimos meses. Veja que o dividendo do RPR nesse último mês foi de R$ 1,02. É um dividendo muito baixo para o risco de um fundo imobiliário high yield. Então, para investir em um fundo de alto risco, o cotista precisa receber um retorno maior. Então, R$ 1,02 para um fundo imobiliário como o RPR11 com operações de alto risco não é um dividendo bom. E esse é um dos motivos que o preço da cota está sofrendo no mercado secundário. O fundo é de alto risco, não está entregando dividendos adequado ao risco que o cotista corre.
e o mercado precifica esse risco, então o preço da cota não consegue se recuperar. No momento que o fundo começar a entregar dividendos de acordo com o risco, o preço da cota pode sim aumentar, mas por enquanto não está valendo a pena correr todo esse risco para receber R$1,02 de dividendo. Tanto que o número de cotistas do fundo ele vem caindo ultimamente. O fundo antes tinha bem mais cotistas, atualmente está com 85 mil cotistas. Por quê? Porque muitas pessoas estão abandonando o fundo justamente porque não está valendo a pena tomar esse risco para receber um rendimento tão baixo. Veja que em 2021, 2022, o fundo entregava dividendos alto, bem diferente dos dividendos que está entregando agora. Então, por esse motivo, não está compensando investir em fundos tão arriscados, porque o retorno não está sendo bom. Então, hoje em dia, é possível investir em fundos imobiliários do tipo papel menos arriscado, com um rendimento bom. Então, por esse motivo, muitas pessoas estão vendendo as cotas do RPR e migrando para fundos imobiliários do tipo papel com menos risco. Eu tenho cotas do RPR, no final do vídeo eu vou te mostrar a minha rentabilidade, quanto eu recebi de rendimentos até hoje, quanto eu estou negativa no preço da cota, porque eu invisto no RPR desde o final de 2021. Então, eu comprei o fundo praticamente pelo valor patrimonial. Então, eu estou bem negativa nesse fundo imobiliário. Inclusive, fiz uma compra quando o fundo bateu R$81. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal. Porém, não fiz mais compras, porque, na minha opinião, eu já atingi a minha quantidade limite de cotas do RPR. Não estou mais disposta a correr grandes riscos com esse fundo, porque não está compensando o retorno em dividendos. Não vou vender, vou deixar minhas cotas lá. Porém, o meu foco agora é em fundos imobiliários com uma carteira mais conservadora e menos arriscada. Porque se for para tomar risco, eu prefiro as ações e as criptomoedas. Em março, o fundo pagou R$1,05, eu já achei bem pouco. E agora R$1,02. Quem não tem o RPR, eu acho que nesse momento as cotas estão descontadas. Porém, quem já tem muitas cotas do RPR, o ideal seria diversificar mais em fundos imobiliários menos arriscados, que estão entregando dividendos bons e que vale a pena acompanhar. E analisando aqui no site do Investidor 10, a comparação do RPR com alguns índices, como o CDI, o IPCA e o Ibovespa, nos últimos 5 anos, nós podemos observar que a performance do RPR ela foi muito boa comparado aos índices. Porém, quando observamos os últimos 2 anos, o fundo teve uma performance bem inferior ao CDI, ao IPCA e ao Ibovespa. Então, nesse momento que o fundo não está entregando resultados e está tendo uma performance inferior ao CDI, ao IPCA e ao Ibovespa, deixo o fundo de lado, não vou vender, porém não vou aportar mais e vou focar em ativos que estejam com uma performance melhor do que o CDI, do que o IPCA e o Ibovespa. Mas cada pessoa tem a sua própria estratégia. Essa é apenas a minha análise, de acordo com os meus estudos e de acordo com o que eu acho sobre esse fundo imobiliário. Mas o ideal é cada pessoa fazer a sua própria análise e tirar as suas próprias conclusões, porque o meu ponto de vista pode não ser o seu ponto de vista. Somos pessoas diferentes, com portfólios diferentes, então eu estou apenas dando a minha opinião nesse vídeo. E nessa imagem eu quero compartilhar com você o meu investimento no RPR11. Eu invisto nesse fundo desde o final de 2021. Ao todo eu acumulei 500 cotas. O meu preço médio é R$ 105,67. Atualmente, cada cota no mercado está custando R$ 84,12. Desvalorizou bastante. Durante todo esse tempo, eu recebi um valor total em proventos de R$ 15.547,30. Como podemos ver aqui, a rentabilidade com proventos foi de 25,86%. Porém,
eu perdi mais de 10 mil reais em desvalorização da cota. Então, praticamente todo o dividendo que eu recebi durante esse tempo, eu devolvi com a desvalorização da cota no mercado secundário. Mas eu entendo que investimentos em fundos imobiliários precisam ser investimentos de longo prazo, porque só em um tempo maior, em uma janela maior de tempo, que nós vamos ter uma rentabilidade melhor, porque o mercado ele é feito de ciclos. E não faz sentido eu pagar R$105 no preço da cota e vender agora por 84. No meu ponto de vista, o fundo continua o mesmo que eu investi, apenas estamos passando por um ciclo ruim, por uma fase ruim no mercado. O preço das cotas estão descontadas, inclusive de ações também. Acredito que um cenário econômico melhor, quando os juros começarem a baixar, os preços das cotas vão valorizar, porque haverá uma fuga da renda fixa para a renda variável. A renda variável vai ficar mais atrativa e os investidores vão aportar mais em renda variável, então as cotas elas vão valorizar. E por esse motivo não faz sentido nenhum eu vender as minhas cotas agora. Então eu vou manter as minhas cotas do RPR e futuramente, quando as cotas valorizar, eu vejo se eu mantenho, se eu vendo um pouco para comprar outros ativos menos arriscados. Então essa é a minha opinião. Eu vou manter as minhas cotas do RPR, não vou aportar mais porque considero 500 cotas uma quantidade legal para minha carteira. Em uma janela maior de tempo, eu vou ter uma performance melhor do que essa performance que eu estou tendo agora. Justamente por esse motivo é importante a gente investir na bolsa um dinheiro que nós não vamos precisar a curto prazo, porque no curto prazo pode acontecer essa desvalorização, como estamos vendo agora. E o ideal não é comprar na alta e vender na baixa. O ideal é ter uma visão de longo prazo e surfar os ciclos. Então, no curto prazo, podemos ter essa volatilidade no preço da cota, porém, quando o cenário mudar e a renda variável voltar a ficar atrativa, as cotas elas vão valorizar e essa performance do meu investimento ele vai ficar mais favorável. Então, esse foi o meu ponto de vista em relação ao fundo imobiliário, o RPR11. O fundo imobiliário, ele está passando por uma fase ruim, as cotas estão desvalorizando muito no mercado secundário, assim como vários outros ativos de risco. Nós não estamos em um cenário econômico favorável, então as cotas elas estão sofrendo devido ao risco Brasil, aos juros futuros. Porém, quando houver essa mudança de ciclo e a renda variável voltar a ficar atrativa, as cotas dos fundos imobiliários elas vão valorizar. Então nós precisamos ter uma estratégia clara e seguir a nossa estratégia para não perder dinheiro na bolsa e jamais investir em renda variável um dinheiro que nós vamos precisar a curto prazo, porque no curto prazo os ativos de renda variável são muito voláteis. Então, o foco precisa ser no longo prazo, principalmente em fundos imobiliários, que o objetivo é a renda passiva mensal. Essa foi apenas a minha opinião sobre o RPR. Talvez a sua opinião seja diferente da minha. Se você quiser colocar nos comentários qual a sua opinião em relação a esse ativo, se você possui o RPR ou se você pretende comprar, pode deixar aqui a sua opinião. Cada pessoa tem uma realidade diferente, tem um portfólio diferente, então é preciso fazer a sua própria análise e construir o seu próprio ponto de vista. Essa foi apenas a minha opinião. Como você pode ver, eu recebi mais de 15 mil reais em dividendos, porém eu estou com uma rentabilidade negativa de 10 mil reais. Praticamente todos os dividendos eu devolvi, porém o meu foco é no longo prazo e o mercado anda em ciclos. Hoje estamos em um ciclo de baixa, então é importante a gente ter uma estratégia clara, seguir essa estratégia, fazer as nossas análises, ter um portfólio diversificado, com foco no longo prazo, acumulando cotas.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o like para fortalecer o canal. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo.